Olá, que bom estar com você nesta manhã tão especial. Iniciamos a semana do Natal e estamos refletindo sobre isso. Nossas programações acontecerão de forma normalizada nesta semana. Só quero destacar que amanhã estarei na sala de reflexão às 19h30. Então, você que está nos dois grupos da igreja ou num dos grupos, ah, colocarei o endereço da sala na hora e aí você pode conversar comigo sobre as duas mensagens de hoje. Esta mensagem e a mensagem da noite, que acontecerá a partir de 17 horas. Estaremos na nossa sede às 17 horas. Se você não puder estar, você pode nos acompanhar pelo nosso canal do Facebook. Não esqueça, 17 horas. Então, só quero destacar, para que você não esqueça, que nos dias 25 e 31 nós não teremos as nossas programações especiais, como acontece todo ano. Infelizmente, por causa da pandemia, neste ano, nós não queremos fazer com que você corra riscos. E aí não teremos o nosso culto de Natal no dia 25, nem nosso culto de ação de graças pelo ano 2020 no dia 31. Transcorreremos normal durante esse mês. Teremos o dia de hoje, dia 20, e no dia 27 estaremos juntos. Então, 2020, dezembro, sempre aos domingos. Na próxima terça-feira, eu quero destacar nossa liderança de serviço. Então, teremos nossa reunião normal às 20 horas na próxima terça-feira. E trazer os aniversariantes da semana. A irmã Edna está aniversariando hoje. E no próximo domingo, a irmã Nina, minha sogra. E a minha oração é minha felicidade pelos aniversários dessas duas irmãs. A minha oração sempre é que o Senhor as abençoe, guarde, faça sempre resplandecer o seu rosto sobre elas, colocando sempre palavras poderosas nos lábios. Enfim, que o Senhor as abençoe, irmã Edna e a irmã Nina. Parabéns, que o Senhor sempre esteja com vocês. Então, nós estamos dando continuidade falando sobre amor, sobre esperança, sobre paz, sobre fé, sobre disciplina ou discipulado. E nessas últimas semanas nós estamos falando especificamente sobre o Natal, né? Semana passada eu questionei a você, e para você, quem é o menino Jesus ou menino na manjedoura? Vimos que Natal é época das luzes, vimos o porquê, vimos sobre o modelo das luzes, questionei qual sua motivação para esse mês, ou seja, o mês do Natal, e como refletir o Natal em sua vida. Hoje eu trago um texto muito especial que estava no esboço da semana passada, né? Eu quero trazer ele como texto principal hoje, Lucas 2, versos 8 a 15. Lucas 2, versos 8 a 15. Vamos refletir sobre a motivação da comemoração. Quero trazer em forma de pergunta. Refletir o quê? E precisamos perceber o contexto do nascimento de Jesus. Esse é o objetivo, tá? Lucas 2, 8 a 15. O texto bíblico diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês.
Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concedeu o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Esse contexto aconteceu como? É natural que nós tenhamos uma visão anual, ano após ano, uma visão, diria, romanceada. Nós temos sempre o presépio, o menino ou o bebê deitado na manjedoura, que nós imaginamos como seja. Nós temos sempre as duas pessoas ali, Maria e José. Temos animais numa estrebaria. E esse é o cenário. E alguns de nós acrescentamos os 3 chamados reis. Esse contexto, esse cenário, é que eu levo à reflexão hoje. Levo você a refletir. Essa oração, ou seja, no sentido de reflexão, é para que entendamos ou procuremos entender o sentido real do Natal. Perceba que os anjos apareceram aos pastores. Qual é o contexto dos pastores nesse momento? Quem eram os pastores? Pastores de ovelhas eram desprezados pelo judaísmo por serem impuros. Geralmente eles não tinham tempo de estudarem a lei, então desconheciam a lei. Por desconhecerem a lei, não a praticavam, e nem mesmo podiam serem testemunhas em um tribunal. Nesse sentido, os fariseus caracterizavam os pastores como ladrões, enganadores e pecadores. Justamente por causa dos erros de alguns. Eles não podiam ou não possuíam direitos civis. Então percebam que contexto de pastor naquele momento. As famílias geralmente pagavam alguém para fazer o serviço de pastoreio, ou era alguém desprezado da família. Os anjos apareceram para essas pessoas. Foram as primeiras pessoas que tiveram o anúncio do nascimento do Salvador. De quem a gente chama hoje, ou até hoje, do menino Jesus. Nesse sentido, quando a gente passa a estudar o contexto daquela noite tão especial para a história da humanidade, a gente percebe que os primeiros anúncios não foram para os palácios, para os reis, para os aristocratas. Percebemos um contexto bem diferente. E eu queria trazer exatamente isso agora para você, porque em Lucas capítulo 2, nos versos 1 a 7, um pouquinho antes do que a gente leu, Lucas 2, 1 a 7, o evangelista relata como foi o nascimento de Jesus Cristo. César Augusto havia publicado um decreto ordenando um recenseamento de todo o Império Romano. E José pega a sua esposa, toma a sua esposa pelas mãos e sai da cidade de Nazaré, na Galiléia, e vai para a Judéia, para Betânia, aliás, para Belém, cidade de Davi. Nesse sentido, ele vai porque a família dele estava ali. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho, diz o verso 5. Veja que no verso 6, eles estavam lá e chegou o tempo de nascer o bebê.
Maria dá à luz ao seu filho, ao seu primogênito, e envolve-o em panos e o coloca numa manjedoura, porque o evangelista Lucas destaca que não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é o contexto do nascimento de Jesus. Não o receberam. Não havia lugar. Como se ninguém esperasse. Ninguém foi avisado a não ser dos pastores. O apóstolo João, no seu livro, capítulo 1, nos versos 1 a 11, aliás, nos versos 10 e 11, é 1 a 11, mas eu quero destacar os versos 10 e 11, diz que aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. João meio que destaca o que Lucas havia destacado também no seu evangelho. O mundo não reconheceu o nascimento do Salvador. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. João destaca bem o que aconteceu naquela noite. Quando a gente comemora Natal hoje, a gente traz um contexto bem diferente. Como se um espírito específico descesse no mês de dezembro e tudo melhorasse. Muitos agem ou estão agindo como se não houvesse uma pandemia. Muitos na rua, muitos sem se cuidarem. Da mesma forma que naquela noite ninguém percebia, hoje muitos confundem o real motivo do Natal. Muitas mesas cheias, muitas festas, muitas bebidas, muitos presentes, muitas árvores de Natal pomposas, muitos enfeites, muita gente se embriagando, gente que não tem noção daquela noite, gente que não lembra dos excluídos, dos mais necessitados. E o contexto é bem diferente. A gente já viu que o menino foi rejeitado, de certa forma. Os anjos aparecem para gente rejeitada. E o livro de Mateus, capítulo 2, os versos 13 a 18, o evangelista relata um outro enfoque, já falando sobre os magos. Mateus capítulo 2, os versos 13 a 18, Mateus diz assim: depois que partiram, depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. O evangelista Mateus cita Jeremias 31:15, que diz assim: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Veja o contexto. Aqui nós não estamos falando de tempo, como eu diria, encaixar o tempo na história. Mas a gente percebe perseguição. Perseguição.
A gente percebe morte, tudo no contexto do Natal. A gente percebe retirantes, gente que sai do seu país e parte para outro por causa da perseguição. Aqui, uma perseguição política. Sim, porque Herodes soube que ele seria o rei e tenta matá-lo por causa disso. E nesse sentido, muita violência na noite do Natal, exclusão e violência. Como você vê isso aqui? Ou essas informações? Como você percebe essas informações? Como é para você o confronto com o Natal romanceado que nós temos em pleno século XXI, onde o menino, o Salvador, que é sempre visto como menino nessa época, é substituído pelo espírito do Natal, por Papai Noel, por amigo oculto, por comportamentos diferenciados do ano todo, como se Natal acontecesse apenas uma vez por ano e por isso tivesse que mudar pelo menos entre 24 e 25 de dezembro. Como você vê, de repente, a história contada pela Bíblia confrontando a história romanceada do presépio embaixo da árvore de Natal. Perceba o canto de Maria, registrado em Lucas capítulo 1, nos versos 46 a 55, quando Maria visita Isabel, sua prima. Maria louva o Senhor. Ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Veja o verso 50. Lucas 1, 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Diz pessoas que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera os nossos antepassados. Veja o destaque ou os destaques no canto de Maria. Humildade, a sua serva canta que as misericórdias do Senhor estendem-se aos que o temem, de geração em geração. Diz que ele realiza poderosos feitos com seu próprio braço, dispersa os soberbos no mais íntimo do coração. Veja quem não tem lugar no pensamento bíblico em relação ao Natal. Os que não são humildes, os que são soberbos, logicamente, derruba governantes dos seus tronos, mas exalta os humildes. Veja, os soberbos são derrubados e os humildes exaltados. Mata a fome do faminto e despede os ricos de mãos vazias. Basicamente, o Natal, ou o contexto natalino, destaca a humildade e os mais necessitados. Lucas capítulo 2, nos versos 25
a 35, Lucas 2, 25 a 35, o mesmo contexto, o mesmo texto que nós trouxemos inicialmente. A gente vê a história de um homem, um servo de Deus, um homem chamado Simeão. O texto bíblico diz que ele é justo, ou era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, o Messias. O Espírito Santo que estava sobre ele revelara que ele não morreria sem ver o Messias. No verso 27, o texto bíblico relata que, movido pelo Espírito de Deus, ele foi ao templo. Exatamente no momento que os pais, ou seja, Maria e José, os pais, traziam Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, apresentá-lo no templo. Simeão toma Jesus dos braços, louvou a Deus dizendo, verso 29, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram tua salvação. Salvação que preparaste à vista de todos os povos. Veja no verso 32 como ele descreve Jesus, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O texto bíblico relata que o pai de Jesus, ou seja, José, e a mãe, Maria, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Mas o que eu quero destacar para você, eu destaco exatamente os versos 34 e 35. A gente está em Lucas 2. Simeão levanta Jesus, agradece a Deus por ter o privilégio de ter visto e ter pego o Salvador, o Messias, e aí ele traz essas palavras. Ele diz a Maria, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Perceba, Jesus, sinal de contradição. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. A fala de Simeão destaca bem o que revela o nascimento de Jesus. Como é que esse nascimento é anunciado pela primeira vez? É anunciado aos pastores rejeitados da sociedade de Israel. Ele vem para os humildes e dispensa os soberbos de coração. Na fala de Simeão, esse menino é um sinal de contradição e revela a sua mãe que uma espada atravessaria a sua alma. É bem diferente do que nós vemos hoje. Um Natal bem diferente. Um contexto bem diferente. Contexto de perseguição, de morte, de exílio, possivelmente muito sofrimento, de adaptação, porque os pais, tanto os pais como o menino, precisaram se adaptar no Egito até que o anjo disse, ou que o Espírito revelasse, volte, porque quem perseguia vocês já morreu. E quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, no contexto do serviço, a gente percebe como foi. Eu quero, para encerrar, trazer o texto que eu iniciei a semana passada, que está em Isaías capítulo 9. Isaías 9, e aqui eu trago todo o contexto
de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Veja o contexto. Quando fala do menino que viria. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, escuridão e aflição. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. A gente viu sobre isso a semana passada, por isso não explicarei. O caminho do mar junto ao Jordão. Verso 2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Um povo que caminhava em trevas. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E aí o profeta Isaías relata: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam ou como os que exultam quando dividem os seus bens tomados na batalha. E aí Isaías fala das guerras, né, vencidas por Israel para possuir a terra prometida. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste envolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. E aí Isaías anuncia o Messias. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, diz Isaías, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aqui, quando você começa a ler o livro de Israel a partir desse texto, aliás, o livro de Isaías a partir desse texto, você percebe a ira do Senhor contra o seu povo, contra Israel, por causa da incredulidade e da idolatria. Isaías começa no capítulo 9, falando sobre a luz que reinou nas trevas. O menino que trouxe a paz. Mas a partir de então ele começa a explicar por que a ira. Por que precisou o livramento? E eu convido você para ler o livro de Isaías, é muito interessante para você entender o contexto do nascimento do Messias. Eu quero concluir, mas a minha reflexão, o meu questionamento nesse momento é para que sejamos confrontados, tanto eu como você, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Tudo isso que foi falado foi para que reflitamos. Por isso eu quero trazer a conclusão no texto de Lucas, capítulo 2, Lucas 2. Aonde estamos? No verso 19. Os pastores vão até onde Jesus está, contemplam um menino e aí ficam possivelmente um tempo com eles ali, mas no verso 20 diz que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito pelos anjos, ou pelo anjo. Destacando o verso 19, diz que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração.
E minha oração nesse momento é para que reflitamos, tanto eu como você, uma visão romanceada ou uma visão do contexto real do que aconteceu. Perseguição, morte, aparecimento dos anjos avisando o nascimento do Messias aos rejeitados, veio para os humildes, os orgulhosos abatidos, enfim. Quando a gente retorna à fala de Simeão, a gente percebe que Jesus é motivo de soerguimento de muitos, mas derrubando outros, porque literalmente ele é uma figura de contradição. E somente quem o recebe no coração da forma que ele diz é quem entende o contexto do Natal. Como é que ele diz, Emildson? A fala de Jesus é clara. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Vamos orar. Deus, a minha oração nesse momento, nessa semana ou na abertura de uma semana tão especial, o mundo ocidental principalmente se reúne para comemorar o Natal, o nascimento do Messias, do menino Jesus. A minha oração é que nós tenhamos em nossos corações a versão real do nascimento do Messias, como no canto de Maria, deixando claro que o Senhor abençoa as gerações daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, daqueles que estão refletidos lá no Sermão do Monte. Posso destacar os textos de Mateus capítulos 5, 6 e 7. Daquele que entende claramente que Jesus é o Senhor e que seu coração está nos tesouros do céu. Aquele que entende que as provisões são diárias e o Senhor as provisiona para nós. Aquele que confia e que entende claramente que é no caminho estreito que se constitui o caminho da vida e para se viver precisa morrer para a vida eterna. A minha oração, Senhor, é que entendamos que vida é vida vivida literalmente na obediência, no caminho, visando, objetivando, tendo como sentido o Messias. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, porque eu sei que ela não volta vazia e porque ela é viva e eficaz, claramente capaz de discernir meus pensamentos e intenções do meu coração. Recebe a nossa adoração, Senhor. Muito obrigado, porque eu entendo claramente que a manjedoura está ligada à cruz. E na cruz o sangue foi vertido para a remissão dos nossos pecados. Na cruz, o ato de entrega, de sacrifício vicário de Cristo
fez com que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, nos dando acesso direto ao Senhor. Obrigado pela vida eterna, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas sempre fazendo resplandecer seu rosto sobre nós, nos dando a paz. Que o amor, a graça e as misericórdias do Senhor alcancem todas as famílias necessitadas desse momento. Que o Natal bíblico, que o nascimento do Salvador esteja com os mais necessitados. E quando eu falo dos mais necessitados, falo daqueles que entendem que precisam de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor, das famílias enlutadas nesse momento, das pessoas que lotam os hospitais, daqueles que precisam da Tua presença, Senhor, para que entendam o verdadeiro sentido do Natal. Que o Teu amor, Tua graça e a Tua unção estejam com todos nós hoje e para sempre. Amém. Minha oração para você é exatamente essa. Que o Senhor seja o seu Natal. Que Ele nasça novamente cada dia, a cada ano, os 365 dias do ano, para que você viva sempre novidade de vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.